Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo na Boa. No mês das mulheres, tinha que chamar só mulheres especiais, poderosas, que eu admiro demais e que me inspiram. Hoje vou bater um papo aqui com minha amiga Patrícia Pinheiro. Vou já apresentar ela aqui, mas antes de eu te apresentar, Paty, dá as boas-vindas pra galera. Seja muito bem-vinda aqui ao Papo na Boa. E já que a gente tá no mês das mulheres, já passou o dia 8, mas manda mensagem pra essa mulherada aí que gosta de empreender, que quer mudar de carreira, que quer ter uma carreira corporativa como a sua, como você já tem. Dá uma mensagem pra mulherada aí, parabenizando pro Dia das Mulheres. Tá bom, obrigada pelo convite. E mulherada, onde que tá? Aqui? Ó, essa câmera ali, ó. Mulherada, eu escolhi na minha vida ter tudo. Depois a gente vai conversar um pouquinho aqui da minha história. O que eu desejo pra você é que você escolha tudo. Eu acredito muito em gente que diz assim, a mulher ela tem que ser a melhor no trabalho, em casa, né, na família, mas eu acredito que a mulher, onde ela escolhe estar, é o melhor lugar e ela faz muito bem feito. Então, escolha ter tudo. Seja feliz, não precisa fazer escolha, sabe? Escolha tudo. Tem até um vídeo que eu coloquei no meu Instagram que mexeu muito comigo no Dia Internacional da Mulher, que foi entre ter uma carreira de sucesso e viver ao lado da minha família, eu escolhi ambos. Porque eram juntos, né? Escolha os dois, então escolha ter tudo. Boa, E feliz boa. dia, feliz mês, né? O mês todo nosso. Feliz mês, o ano todo, a vida toda. O mundo é de vocês. Eu costumo falar isso porque fui criado com minha mãe e mais 3 irmãs, então sempre fui criado no meio de mulheres que realmente me inspiraram e me ajudaram a ser quem eu sou. Pessoal, a única hora que eu pego no celular aqui é porque eu tenho que falar o currículo dela, porque essa mulher já fez muita coisa e a gente tem que falar, né? A Paty, ela é especialista em inovação em saúde. A gente vai falar muito disso aqui nesse episódio, né? Entender como é que se dá para inovar na saúde, que às vezes é difícil de pensar, como é que inova na saúde, né? Tem mais de 27 anos de experiência como executiva sênior em grandes empresas como Johnson & Johnson e Novartis, né? São grandes players do mercado nacional e mundial, ocupando sempre posições estratégicas e de liderança, né? Ajudando essas empresas a crescer cada vez mais. É responsável pela criação da primeira área de inovação na indústria farmacêutica aqui no Brasil, acredito, não sei se no mundo ela vai falar, impactando a vida de mais de 100 mil pacientes ano com os projetos que foram feitos lá nessas empresas, né, como Einstein, centros de referência como USP, HC, lá de São Paulo e etc. E hoje ela atua com a consultoria de inovação em saúde, né, para empresas que querem, né, inovar no seu segmento. E também tem outra forma de atuação que é dando mentoria para pessoas que querem acelerar a sua carreira, né, que a sua carreira acelerada demais, de grande sucesso, nada melhor do que aprender com quem já fez. Então, a gente vai falar também dessa sua mentoria, de como você está atuando e ajudando as pessoas, né, que antes era um público mais feminino, como a gente estava conversando, mas hoje você ajuda homens também a acelerar a carreira. E o mais importante, ao meu ver, né? Mãe de 4, né? 4, eu quero ter 4 também. Aumentou? Ayla e Raíssa e as enteadas Raquel e Rafaela, apaixonada por aprendizado, por viagens e por orquídeas. Essa aí eu fui conhecer agora, né? A avó da Heloísa e esposa apaixonada do Paulo César Tomás. Isso que é a mulher apaixonada, coloca isso na bio, tá certíssima. Paty, me fala, eu sempre gosto de conversar, de entender a biografia dos meus entrevistados aqui no papo, para saber como você chegou hoje aqui, para a gente bater no que você bater um papo no que está fazendo hoje. E eu queria entender um pouco de como tu foi para essa área de liderança, área de vendas, como é que tu foi parar nesse segmento? Da tua história, como é que tu começou a querer ser executiva, querer trabalhar com isso, com liderança, com pessoas? Tem aquela frase, cuidado com seus sonhos, que eles podem se realizar, né? Então, não façam contas, por favor. Já falou 27 anos de carreira, né? Então, o pessoal já começa a pegar calculadora, esqueça. Começou novinha lá. Comecei muito nova. Mas toda a minha carreira foi na indústria farmacêutica, né? Com empresas globais, Johnson & Johnson e Novartis. E bem novinha mesmo, eu já admirava, sabe? Eu observava muitas pessoas e eu conhecia uma pessoa... Como é importante você modelar, ter pessoas próximas de você para modelar, né? Como é importante você ter essa visão. Já que tá falando, já te cortando, tem muita gente que não entende o que é modelar. Pensa que modelar, esse cara tá querendo ser aquela pessoa. Na tua cabeça, qual é o conceito de modelar uma pessoa de sucesso? Modelar é você olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu quero conhecer o caminho dessa pessoa.
sabe? Eu quero conhecer a trajetória dela, o que fez ela sair de um ponto A para o ponto B, onde ela conseguiu chegar. E através daquela história dela, né, daquela história de carreira, pode te inspirar a ser uma pessoa. Porque assim, não dá para sonhar, idealizar uma coisa, uma profissão sem você conhecer. Sim. Então, modelar é você ver quem é que te inspira, que exemplos você gostaria de seguir e conhecer um pouco mais para poder modelar essas pessoas, né? Então, eu acredito que modelar é importante para todas as áreas. Então, você, mulher, né? Modelar que tipo Você tem alguma amiga que tem um relacionamento bacana? Sabe? Não é querer o relacionamento dela, mas modela esse tipo de relacionamento. Entender como funciona, né? Se realmente é um modelo. E na carreira também é a mesma coisa. Então, eu modelava essa minha amiga que trabalhava na indústria farmacêutica. Érica, assim, bem vulnerável. Eu achava o máximo. Aquelas mulheres bem vestidas, de saia lápis, sabe? Com aquela pasta de executiva. Então, eu tinha 18, 19 anos, eu olhava para aquilo e é isso que eu quero ser. Puxa, um pouquinho aqui, um pouquinho para frente o microfone para a gente ouvir bem direitinho. Vai. Pronto. E aí, para vocês me ouvirem melhor, né? E aí eu olhava assim para aquelas pessoas e dizia assim, é isso que eu quero ser. Eu não sabia nem direito o que era na época, eu vou ser bem honesta, mas eu dizia, é isso que eu quero ser. Eu quero ser mais executiva, eu quero viajar muito, eu quero conhecer. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu fui atrás de saber como que era essa profissão, o que precisava, né, de competências, de habilidades, né, de formações acadêmicas para conseguir chegar lá. E foi assim. Comecei dessa forma, observando, depois me relacionando com pessoas ao meu redor, amigas, participei de almoço, assim, daquela pessoa que quer mesmo ir Quer fazer atrás. o network, Fazer o network, na época com a minha cabecinha de 18, 19 anos, mas fazia o network. Vocês estão onde? Eu vou ir tomar café também? Eu quero entender um pouco. E aí foi quando eu comecei a me vestir igual, a entender as siglas, as regras, né? Conhecer pessoas para quando tivesse um processo seletivo eu poder entrar. E foi assim que eu participei do primeiro processo. E eu comecei como representante de vendas, mas na verdade não comecei como representante de vendas, eu comecei querendo ser, mas trabalhando em farmácias, trabalhando com, não sei se vocês conhecem aqui, a idade de vocês, mas Redoxon, vitamina C, né? Você era representante farmacêutico e ia visitar as farmácias. Mas eu já sabia, eu estava ali, mas eu já estava olhando onde que eu queria estar. Eu queria entrar na indústria farmacêutica como representante de vendas. Sempre foi muito forte essa questão comercial, então com vendas, com representação médica. E de lá foi quando tudo começou. Depois de representante, gerente distrital, gerente regional, gerente corporativo, estratégico, executivo sênior, até chegar a uma área de inovação. Você falou que o comercial sempre foi muito forte em você, né? E isso tem gente que aprende e tem gente que já vem praticamente, não vou dizer pronta, mas tem uma facilidade em trabalhar com comercial, porque é trabalhar com gente, né? Fazer vendas, estar conversando o tempo todo. Dentro dessa perspectiva de falar de comercial, e eu acredito que a tua carreira ao longo da tua sendo executiva foi na gestão de times, foi na liderança. Dentro da saúde, qual era a maior dificuldade que você encontrava para vender o que vocês ofereciam? Porque a gente sabe, eu falo isso porque meu pai é médico, eu tenho duas irmãs médicas. E nos almoços de família a gente escuta, aquele representante fica escutando as histórias, quer isso, quer aquilo. A gente sabe que tem uma barreira. Como é que você no começo fazia e depois ensinava para os seus times para poder terem resultados que eram referências e eram resultados grandes? Nossa, agora eu viajei no tempo, viu? Quando eu visitava os médicos. Como é interessante você se conectar não com o problema, nem com a sua venda, sabe, Érica? O primeiro passo para qualquer vendedor é gerar uma confiança com o cliente. Então, aquela pessoa que está muito ansiosa em vender, não vende. É a pessoa que não vende. Então, eu tinha muitas barreiras, né, como você falou, então imagina, né, não sei como é hoje, que eu não tenho mais observado, mas na época que eu era representante de vendas, era eu mais uns 10, aí entrava um paciente, entrava uns 5, nossa, eu vou ter como impactar um cliente em segundos na frente de um paciente e numa área extremamente regulada, que é a indústria farmacêutica, né? Então, como vender o meu peixe na frente do paciente, muitas vezes, e na frente dos concorrentes que estavam lá
muitas vezes é do meu lado. Então, assim, eu sempre tive a estratégia de que não é sobre processos, não é sobre inovação, é sobre pessoas, não é sobre venda, é sobre pessoas. Então, me conectar com aquele cliente é o primeiro passo. Depois que você gera uma confiança, né, onde tem um acordo de confidencialidade mesmo não assinado, a venda ela vem naturalmente. A venda ela vem de forma, hoje em dia a gente fala muito de forma orgânica, né? Porque o cliente, ele gera aquele gatilho de reciprocidade. Poxa, a Paty está sempre aqui. Eu já né, trouxe tantos problemas aqui, ela já conseguiu me ajudar a resolver. Eu estava com um problema com o paciente que eu não sabia resolver, ela me trouxe aqui um estudo que me ajudou. Então, assim, ela está sempre aqui porque eu vou prescrever o produto A ou o produto B. E outra coisa, Eric, Eric, tudo hoje em dia é commodity, né? Se a gente for ver, é muito Quase fácil. tudo. É muito fácil virar commodity. Então, como se diferenciar nisso tudo? É o serviço, é você. Então, eu sempre fico refletindo, né? Por que que uma pessoa hoje, uma empresa de saúde, um profissional de saúde vai contratar a Patrícia Pinheiro? É porque ela tem 27 anos de experiência? Ou porque eu sou genuinamente interessado na experiência do paciente, melhorar a experiência dele para que ele fique extremamente satisfeito, fidelizado àquele profissional ou àquela empresa, para que não só volte, mas que traia outros clientes potenciais. Então, eu acho que o porquê é muito importante também, o porquê que você está fazendo aquilo. Então, aí conexão de propósito com o cliente, né? E, assim, dentro dessa tua carreira no mundo corporativo, né? A gente sabe, a gente estava até conversando aqui no off, né? O quanto isso hoje é debatido. O espaço das mulheres em cargos de chefia, sendo CEO ou outros cargos importantes. Mudou quantos por cento na tua cabeça desses últimos 2 anos para cá, principalmente com a pandemia que a gente viu? Eu sempre falo que das mulheres, uma das coisas que eu mais admiro nas mulheres é elas conseguirem ser multifunção. O homem, se ele tá fazendo uma coisa, ele não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. Mulher tá fazendo outra coisa, ele tá aqui, acolá. Isso é uma habilidade que só vocês têm. É muito difícil a gente ter. E isso para cargos de liderança também é muito importante, né? Como é que tu tem visto esse crescimento da ocupação de cargos de liderança pelas mulheres? Não só tenho visto, né, vivenciado isso, que eu acabei de sair do mundo corporativo, então isso era bem comum. Eu sou uma pessoa que há pouco tempo, há 2 meses atrás, estava sentada num cargo sênior de liderança, né? E pelas pesquisas, o crescimento ele é notório, né? Assim, não só para dentro de grandes empresas, mas em cargos de liderança, como um VP, né, um vice-presidente, um presidente. Então, esse crescimento foi bem grande agora, de 2022 para 2023. Em 2022, era 7,6% das posições, né, de CEO eram ocupadas por mulheres, e esse ano a gente comemora 10%. Cresceu bastante. Cresceu, mas ainda é 10% do total, né? Ainda tem muito chão para crescer, né? Tem muito entrave, tem muito desafio, sabe? Tem a questão do mundo corporativo ser bem masculino, mas também tem uma dificuldade de nós mulheres, sabe? Eu percebo muito isso. Eu percebo, ao mesmo tempo que eu fico bem feliz de ter mulheres, né, cada vez mais nessas posições, eu fico preocupada como essas mulheres chegam lá. Sabe? Como é que elas estão emocionalmente? É um desejo, ou a vida foi empurrando e ela foi, sabe? Assim, eu vejo que há uma necessidade de uma melhor preparação dessas mulheres para sentar numa cadeira. Porque eu percebia, isso eu via no dia a dia, né? Eu lembro de uma líder, uau, que eu admirava muito, mas ela sempre se colocava daquela mesa da reunião, ela sentava um pouco lá. Sabe, um pouco assim, afastada e ficava esperando. Então, a gente precisa se posicionar de uma forma igual, adequada, né? Sobre Tem muita isso, crença. Será que eu vou ser capaz, sim, né? Será que eu fui criada pelo meu pai para ser uma princesa, né? E a princesa que acontece na casa com o príncipe, né? Então, existem muitas crenças e eu acredito que isso, através de mentoria, através de desenvolvimento, do autoconhecimento, vai ajudar isso a acelerar mais. quando tu estava falando para as mulheres a mensagem, você falou assim, ó, você pode escolher tudo junto, né? O que a gente observa, né, ao longo dos últimos anos, que quando principalmente a mulher queria crescer, ela
tinha que fazer uma escolha. Eu vou focar na minha carreira, não vou casar, não posso ter filho agora, porque eu quero chegar naquele patamar. E a gente sabe que isso é uma realidade ainda hoje, porque querendo ou não tem as questões biológicas, vai ter filho, vai ter que estar afastado e tal. E outro ponto que eu queria saber a tua opinião é que eu escutando essa discussão em algum programa de TV, foi uma mulher que levantou isso. Ela falou assim: as mulheres também têm uma dificuldade grande de fazer um network, porque o mundo corporativo é muito masculino. Então, o que os líderes das empresas fazem? Vão assistir um jogo de futebol, vão tomar uma cerveja, que às vezes não é um ambiente que geralmente uma mulher frequenta ou gosta de frequentar. Então, ela às vezes não é convidada. Então, tem muito disso também, né? Queria saber a tua opinião, se tu vivenciou isso já algo nesse sentido, já viu isso nesse sentido, ou tu acha que não tem nada a ver? Eu acho, não vou generalizar, né? Não vou generalizar, tem algumas mulheres que têm dificuldade e outras não, né? O que eu percebo é que talvez não esteja tão claro para algumas mulheres a necessidade de estar nessa mesa. Eu tô falando dessa mesa, independente se seja uma mesa do bar, um restaurante ou um jantar com um cliente, porque é ali onde se fecha negócios, é ali onde gera os laços vão sendo fechados. Os laços, né? Você vai. Eu lembro muito num almoço com um cliente, que um cliente super fechado, e aí no almoço ele começou a falar que ele tinha uma ONG, que trabalhava com crianças, não sei o que, não sei o que, e eu me conectei com aquele propósito dele, até quis fazer uma doação de chuteira, né, que ele fazia, ajudando, tirando crianças de rua e colocando no futebol, e eu me conectei com ele, Eric, não precisou falar de negócio. Nem que falou de negócio nesse almoço, né? E não ganhou foi o cliente. necessário, e ganhou o cliente. Então, assim, eu acredito que nem todo mundo, nem todas as mulheres, mas também nem todos os homens, né, nem todo mundo está sensível a essa necessidade. E network é importante, muito importante, não só para a vida pessoal, né? Mas também para a carreira. Na verdade, ela é essencial. Sim. Ela é essencial. Pra você tem ideia, nessa vaga da Novartis, que eu criei, essa área de inovação, eu trabalhava na Johnson e desenvolvi alguns projetos de inovação, mas era líder de pessoas. Então, o meu gerente corporativo, meu gerente de acesso, ele fazia alguns projetos e alguns clientes eu gostava de acompanhar. E criei alguns projetos. E um colega que trabalhou comigo, na época ele era de marketing, ele chegou numa posição, de primeira posição dentro de uma empresa Novartis, né? E aí, quando eu saí da Johnson, a primeira coisa que aconteceu foi meu telefone tocou. Paty, que coisa legal. Agora outras empresas vão ter a oportunidade de trabalhar com você. Então, é muito importante esse tema. Eu acho que dava para um podcast inteiro falar só sobre a importância do network, porque ele é importante demais. Sim, muito importante. Sim. E a gente estava falando também, acho que aqui no off, isso é uma questão que vira e mexe vem à tona de novo, a questão da equiparação salarial de pessoas no mesmo cargo, né? Tem cargos lá em cima que tudo bem, às vezes você entende, aquele cara tem uma habilidade, então a mulher tem uma habilidade diferente, mas tem cargos desde o chão de fábrica até lá em cima que não tem sentido ter diferença salarial, ao meu ver. Eu queria saber o teu ponto de vista disso, porque realmente às vezes tem um ponto, sei lá, os maiores cargos, o cara tem uma habilidade, então a mulher tem uma habilidade diferente, ela pode, às vezes, ganhar mais do que o homem porque tem uma habilidade diferente. Eu vejo isso de uma forma tranquila. Agora, tem cargos que você vê que estão fazendo exatamente as mesmas funções, era para estar, e tem uma diferença salarial grande, né? Eu queria saber, você que veio desse mundo corporativo, com certeza viu isso na prática, muitas vezes, qual a tua opinião sobre isso? Eu não só vi, como eu vivi. E digo um contraponto. Do meu pai incomodar com o meu salário ser maior. Nossa. Um incômodo muito grande. Uma cultura enraizada do machismo. O porquê, né? O porquê. E até não acreditar no seu potencial, porque é mais fácil não acreditar, né? É mais fácil dizer que foi uma boa negociação. O que eu acredito muito é que tem como sair dessa situação, sabe, Eric? Você aprendendo a negociar o seu salário. Né, as empresas têm sim, pelo menos na indústria farmacêutica, tem um período onde vê um budget, um orçamento para aumento de salário e para promoção. Esse dinheiro vem. É uma empresa global e ela distribui, é assim que funciona. E vem lá a pizza inteira. E aí, quem se destacou... o líder vai distribuir, por obviamente quem se destacou, quem fez um trabalho. Então, você está preparado para ter essa conversa com o seu líder?
Nesse momento, eu sempre digo, o melhor momento para pedir aumento de salário é quando? Quando você está entregando muito. Não tem outro melhor momento. Você está entregando muito e você tem que ir preparada para essa conversa e sair de lá com o mínimo dessa negociação. Eu nunca tive problema de ganhar menos do que ninguém, assim, como pá, mas sei que existe muito e experienciei dificuldade de conseguir isso, sabe? Mas, assim, o que eu acredito também, até em posições de liderança, quando eu fui subindo em algumas posições de liderança, que tem budget. Sim. Tem budget. Então, acredite em você. Até porque as empresas cada vez mais querem reter os talentos, né? Você não sabe que vai embora, se não reter, se não aumentar e não segurar, vai embora. A gente estava falando de equiparação salarial e você falou de aumento de salário. Eu lembro também de ter escutado em algum podcast da vida, não sei se foi no Primo Cash, ele falando assim, quando você só pode pedir aumento quando você está entregando muito, às vezes mais do que lhe pedem, ou até se você trouxe um dinheiro novo de alguma forma, né, que não pede. Então você vai lá, se você está fazendo só o seu muito bem, né, isso é o que é esperado. Agora, quando você está entregando mais do que é esperado, aí você vai lá pedir aumento. Eu conheço pessoas que vão pedir aumento sem estar entregando nem o seu direito, né? Não tá. E isso é completo. É difícil, né, gerir pessoas, né? Difícil você que trabalhou com gestão de pessoas, né? Hoje em dia a gente fala muito de soft skills, de hard skills, né? Acho que é mais importante hoje a soft skills, até porque a gente vê a tecnologia, não sei até que ponto viu a história do chat GPT, cara, você faz tudo com aquilo ali. Se eu tivesse lá na indústria farmacêutica, caísse lá de paraquedas hoje, me colocasse para vender sem conhecer, eu usava aquilo ali. Então, a parte técnica talvez não seja tão importante porque hoje você tem recursos para isso, mas são essas soft skills que importam mais, como você lida com o cliente, que a gente já falou aqui, você falou, nessa questão de gestão de times, qual era o teu foco principal para melhorar a performance dos times? Quando tu ia dar treinamento, qual era o teu foco, tua lupa para melhorar a gestão dos seus times? Primeiro, me conectar com essa pessoa, né? Com esse vendedor, com essa pessoa, com o liderado. Conectar com qual o objetivo dele, né? Porque se você chega assim, tá aqui o número que você tem que chegar, e aquele número não é vinculado a nenhum propósito de vida dele, o número fica frio, né? Então, conhecer a pessoa, gerar uma confiança do mesmo jeito com o cliente, então gerar confiança com aquele liderado, entender como é a vida dele, porque assim, eu estudei muito sobre desenvolvimento humano, sou completamente apaixonada, né, pelo autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e para mim está muito claro que não adianta você colocar aqui uma meta se a pessoa tem algumas crenças que dificultam ela de chegar lá. Então, se você chegar com um número, o que é que o vendedor vai dizer normalmente? Impossível chegar nesse número, né? Isso não dá. Quem fez essa cota, né? Mas aí você colocar que o quanto é importante, né? Por exemplo, eu lembro de uma pessoa da minha equipe que o sonho dela era comprar um apartamento, era morar sozinha, né? Então, eu colocava isso, né? Eu falava, quando é que você quer fazer isso? Quanto custa isso? Quanto custa o seu sonho? Pois vamos fazer um cálculo aqui, quanto você precisa ganhar no ano de componente anual para dar entrada no seu apartamento. Deu clareza para ela, né? E a gente fazia continha mesmo, sabe? De pão, tava lá, olha, precisa de tanto e tanto. Bora junto. Vamos junto, nós vamos conseguir esse apartamento. E participar dessa conquista junto, sabe? Aquela coisa de deixar o time ser time também. Eu acho que é uma coisa assim bem interessante. É entender quem é aquela pessoa, o que é que move aquela pessoa, e muitas vezes ela não sabe. Você precisa ajudá-la a ter clareza do que ela quer e colocar o número junto do propósito de vida dela, né? E ouvir. Eu já revi alguns objetivos de pessoas, eu não consigo. Eu falei, não, o que é isso? Você consegue. Depois eu fui rever, não, realmente teve uma mudança de mercado e não funciona dessa forma. Mas é motivar, é estar engajado, é estar junto, né? É acreditar na pessoa no seu liderado. E tu trabalhando, né, no corporativo durante a pandemia, como é que foi essa migração? Teve muito do home office ou o mercado de vocês não tinha nada a ver com isso? Tinha que ir pra rua? Não. Quando voltou, ninguém mais fazia home office? Como é que foi a gestão de times na pandemia? Teve uma grande mudança.
uma grande mudança. Primeiro que eu trabalhava numa indústria farmacêutica ligada à saúde, né? Então, os hospitais, as clínicas já não deram acesso para ninguém visitar presencialmente. Que era Que era o o foco. foco total Eu das lembro vendas. que, assim que começou mesmo, em março de 2020, eu tinha uma aula para dar, era uma troca, né, de experiência lá no Einstein. E lá era o foco na época do comecinho da pandemia, né? E aí eu postei assim, indo lá, né? Coloquei máscara, indo lá e tudo, e todo mundo, Paty, sai daí, onde tá? Então, assim, foi uma mudança enorme de comportamento, né? Os representantes de vendas da indústria farmacêutica passaram a fazer visitas virtuais, os eventos passaram a ser virtuais. E aí teve dois momentos. Teve um momento que a gente se adaptou, né, ao virtual. Na minha posição, só melhorou, porque a dificuldade que eu tinha de trabalhar, de falar com o diretor do Bradesco, o diretor do Fleury, o diretor do a dificuldade que eu tinha de falar para essas pessoas, com a agenda marcada, que às vezes eu chegava no horário e encurtava a minha reunião porque tinha outras, né? Ou urgência de um hospital, que aí cancelava a reunião. No online ele funcionou muito bem. Pois é, Colocava todas as pessoas na sala, um você que estava em conseguia marcar casa, mais reuniões porque não tinha o deslocamento, né? e mais produtivas, né? Sim, sim. Mais produtivas. Deu uma saudadezinha de um coffee break, sabe? Sim, claro. Mas, em geral, funcionou muito bem. E os representantes também, acho que caiu essa ficha que você trouxe aí do exemplo do seu pai, né, das suas irmãs são médicos, de dizer assim, como agregar valor ao médico hoje? Né? Porque teve um momento que tinha tanta reunião, tinha tanta visita virtual, que tinha tanto evento da indústria farmacêutica que não tinha mais ninguém indo. Sim. Porque já estava demais. Tava Eu, pelo banalizado, menos, né? sempre amei, né? Eu engato um MBA no outro, adoro estudar. Teve uma época que eu não conseguia nem ver o computador. E aí depois que foi normalizado, né? Então, assim, teve uma mudança enorme na indústria. Foi revisto muito essa questão, como impactar o cliente, o que é que ele quer. E aí começou, eu como área de inovação, tive um papel bem legal, assim, importante nisso, de como remodelar os contatos, como remodelar Até o porque, cliente. assim, você fala muito de inovação e tem muita gente que vê, muita gente lê que vê a indústria farmacêutica às vezes como um vilão, né, que só quer lucrar e tudo. E para você mudar isso na cabeça das pessoas, aí é que vem a inovação, as formas de contactar que você estava falando agora, né? Isso, quando a indústria é o vilão, né? Que você trouxe. E para até em contato com o cliente, você chegar. Quando eu começava com o cliente, eu ia lá e dizia assim: olha, eu estou querendo desenvolver um projeto para melhorar a experiência do seu paciente, para que ele tenha uma experiência melhorada, para reduzir essa jornada, para que ele passe mais tempo, né? Tenha mais expectativa de futuro. E aí contava tudo isso, ele falou assim: tá, você vai acreditar que você está interessada nisso? Então, lá atrás, quando eu criei, uma das coisas que eu conversei já com a empresa, né? Com a unidade de negócios, é de não me vincular ao comercial. Porque senão essa fala Sim, não ia convencer. porque eles vão entender que só tá querendo vender, né? Então, o primeiro passo bastante importante foi desvincular o comercial. Então, eu ia pelo propósito de reduzir a jornada do paciente. Paty, o que é que você ganhava com isso? Reduzindo a jornada do paciente, mais rápido ele tinha um diagnóstico, mais rápido ele ia ter o tratamento ao diagnóstico. E tinha isonomia. Por quê? Porque não só eu tinha a droga, como outros laboratórios tinham drogas diferentes, com patente ainda, mas que também poderiam dar o tratamento. Então, não tinha aquela troca, né? Mas que fez um diferencial para os clientes, os principais players de saúde, porque, nossa, eu nunca vi a indústria patrocinando uma coisa que é importante para mim e para o meu paciente, de forma customizada, que o paciente de Recife não é o mesmo de São Paulo, que não é o mesmo de Fortaleza, não é o mesmo de Salvador, que a jornada do paciente, ele começa quando o paciente sai de casa, ou quando marca a consulta, quando ele está com a guia de exames. Então, como melhorar essa experiência desse paciente E durante tu, todo esse tempo? e tu diria que a grande mudança da indústria farmacêutica, já que você vem desse segmento, na pandemia foi essa questão de como lidar com o paciente, ou tem outra grande mudança que tu viu acontecer por causa de toda essa crise? Acredito que a grande mudança principalmente na ponta, né? Os representantes de vendas, assim, parou e assim, o que eu fazia era visitar médico. E agora? Como levar uma proposta de valor para esse cliente? O que é que ele quer?
né? Porque o foco principal para a galera que entender que não conhece como é que funciona o trabalho do representante, né, comercial, você leva as medicações, as drogas da sua empresa e para o médico conhecer melhor e querer receitá-la, né? Mais ou menos assim, né? Querendo usar. Então, é um trabalho de convencimento, né? Que tem que ser genuíno, que senão o médico também não vai topar, né? Isso, ele leva informação, né? Ainda existe medicamentos, eu não trabalho com esses medicamentos há muito tempo, que acredito que vende em farmácia, né? As medicações que eu trabalhei eram de alto custo, era fornecido pelo SUS ou pela operadora de saúde, se o paciente tivesse, né, um paciente privado. Então, eram medicações de alto custo, onde o maior problema é que o paciente demorava muito a conhecer o seu diagnóstico, porque era confundido com outras doenças, né? Então, como ajudar esse paciente? E ajudando esse paciente, redução de jornada, impacta a família, os familiares. E às vezes o tempo que reduz a jornada é o que salva, às vezes, né? Dependendo da doença que for, né? Isso mesmo. Informação, né, Érica? Assim, porque quantas pessoas não já perderam a vida por não ter informação que já existe um tratamento? Ou por não ter acesso ao médico, por não ter acesso ao tratamento. Paty, tu falou que gosta muito de estudar ainda, se capacitar. Eu tenho certeza que isso foi um dos motivos de... Sou eterno estudante, fazendo MBA em neurociência agora. Logo um neurocientista. Depois a gente vai bater um papo só sobre isso aí, que isso me interessa muito. Mas, com certeza... faz parte de você crescer na carreira, você fala com pessoas para acelerar a carreira, que a gente vai falar mais na frente, mas isso faz parte. Tem muita gente que tá num certo patamar e se acomoda e não vê a importância de mudar, de aprender, de estudar, ainda mais nos tempos de hoje que a mudança é assim, rápida, né? Com tecnologia, com muitas coisas vindo aí. Quanto tu diria que isso foi importante na tua carreira, querer estar sempre aprendendo para crescer dentro do mercado corporativo? Muito. Essencial. Eu não vejo a minha carreira, tirando o investimento em educação, eu não vejo a minha carreira. Ela teria acabado com certeza na primeira graduação, sabe? Porque é tão interessante quando você tem essa mentalidade, ou desenvolve essa mentalidade, é um pouco da mentalidade de abundância, sabe? Assim, quanto mais eu invisto em mim, mais eu cresço. Quanto mais eu investir em mim, eu cresço. E eu não estou falando só na questão acadêmica, de graduação, de pós-graduação, de MBA, de cursos, né? Às vezes um curso, um podcast, o quanto que a gente não evolui, né? Sim. Num livro, numa leitura. Eu sou viciada em leitura. Leio assim, antes eu já li 3 livros por mês, hoje eu leio 1, 2. Que é uma média muito boa, 3 livros por mês, pô. Uma média boa. Mas eu percebo que também ser curiosa com as coisas. Por exemplo, eu cheguei aqui e fui conversar com os meninos, o que é que eles fazem, como é que funciona, essa curiosidade. Foi isso mesmo aí, ó? Cheguei, ó, foi isso mesmo, ó. Depois eu vou perguntar para eles. Como é que funciona, como é que eles trabalham, como é que funciona aqui. Eu sou curiosa por natureza. Isso também, na minha percepção, é também se desenvolver. Porque assim, eu conversando com alguém que trabalha com carro, meu marido trabalha com carros, eu quero entender do negócio, mas eu não quero montar uma loja de carros, como eu também não quero montar uma... Você quer entender o processo, né? Eu quero entender e trazer para minha realidade. Sim. E trazer para minha realidade. Às vezes, eu sempre digo assim, tem uma frase da Luísa Trajano, né, da Magalu, que eu gosto muito. A gente não precisa inventar a roda. A roda, a gente já foi inventada há muito tempo. Eu preciso entender a dor, o problema, né, do mercado, desse cliente, desse avatar, né, dessa pessoa, dessas pessoas, que a gente está falando aqui, por exemplo, do paciente. Preciso entender quem é esse paciente, como ele vive, como ele mora, o que ele pensa e adaptar isso para às vezes já existe, né? Às vezes já é uma solução, já existe, eu trago aqui para o meu mercado, funciona. E assim, até para você ter uma coisa... Isso é inovar também, né? Você tá pesquisando em outros segmentos e viu um negócio bacana para aplicar no teu negócio. Total. Né? Eu escutei hoje um podcast, eu não vou lembrar qual é, mas tão interessante, de uma menina que vendia doces. E aí ela vende doces funcionais. E aí ela é tão rico de que tipo de ingredientes que ela colocava que ela não conseguia falar isso de forma simples.
Ela não conseguia. Para vender, estava mais complicado do que dizer assim, compre um brigadeiro, que todo mundo Sim. sabe o que é brigadeiro. E aí ela lembrou da época, né, de química, da tabela periódica, que tinha um porquê. Tinha lá as letras, tinha os números, a Porque forma de cada uma estava em cada posicionada. uma, né? E aí ela desenvolveu o cardápio dela com uma tabela periódica. Caramba. Você quer que seja funcional? É desse grupo aqui. Você escolhe o sabor, tá aqui. Esse grupo aqui. Então, isso para mim é inovar. Se ela disser, eu desenvolvi esse tipo de cardápio, de menu, aí alguém pode dizer, não, eu já vi isso na tabela periódica. Não. Ela trouxe para o negócio dela. Isso que você trouxe é de extrema riqueza sobre o conhecimento de inovação. Inovação, todo mundo fala, é um aplicativo. Eu chegava nos clientes, era até engraçado. Chegava, vamos pensar nos serviços. Né? Ai, Patrícia, já tem um aplicativo que eu quero comprar. E aí, vamos ser vida real, né? Para você desenvolver um aplicativo do zero, você gasta 1 milhão para os primeiros testes. Né? Então, pegar um que já existe, onde você possa customizar, é uma coisa que você vai acelerar tempo e vai acelerar também e reduz até o tipo de investimento, né? Então, quando a pessoa falava, eu quero um aplicativo, eu falava logo assim, tá. Lá na frente a gente vê seu aplicativo. E às vezes eu começava com a consultoria, ainda como CLT, quando eu ia ver, Eric, os pacientes estavam deixando de ir para a clínica por uma coisa simples de resolver. Como, por exemplo, não tem onde estacionar o carro. Putz. Isso é inovação. Você entender qual a real dor do paciente. Então, o que está levando o paciente a não voltar, a não chegar no horário marcado, a agendar e desmarcar. E aí a gente foi fazer uma entrevista de profundidade com os funcionários, depois escalou isso para os pacientes, a própria clínica fez para os pacientes e descobriu que várias coisas que precisavam ser feitas. E era uma clínica que já tinha um NPS, a nota de satisfação desses pacientes era 10, 9,5. Então, você como consultora... Né? Como você olha como consultora, não, gente, não tem o que fazer, perfeito. Tá perfeito. Mas quando você responde aquelas perguntas, né? Aquele questionário, em restaurante, 10, muito bom. Mas, assim, dificilmente você tá a fim de parar e realmente refletir o que precisa melhorar. Então, em vez de pagar um aplicativo, um investimento inicial de 1 milhão, o cliente contratou um manobrista, fez um acordo com alguns estacionamentos próximos e resolveu o problema. Disponibilizou uma cadeira de roda na entrada. Então, inovar é se conectar com quem vai usar o produto. Boa. No usuário, né? A gente está falando de aplicativo antes aqui, nos bastidores, para crianças, né? Escolas e tal. Um case aí, grande sucesso. Então, eu não vejo sucesso sem ele ter lá atrás testado com as crianças. Não, e é legal isso que você levantou, né? Ele fez uma mesma coisa que já existia de uma forma diferente. Ele inovou, ele não inventou nada. Ele fez uma coisa que já existia, que era a agenda das crianças, de uma forma inovadora. Então, isso é inovar. Isso é inovar. E aí eu não sei, não conheço o case, mas será que o usuário é a criança? Não, são os pais. São os pais. Né? Então, é sobre Pensar a criança, mas o usuário não é o paciente, ou não é a criança. São os pais. Então, teria que testar com os pais para ver se aquelas informações são relevantes. Porque se for coisa que não seja relevante, o pai não vai acessar, não vai ter nem a adaptabilidade, né? Ele nem vai testar para saber. Não vai ter usabilidade, ele não vai ter adaptabilidade de colocar no dia a dia, né? De usar a ferramenta. Ele vai querer a agendazinha com o papelzinho tradicional. E a gente falou da importância de estudar, de se qualificar o tempo todo na sua carreira, mas também tem um inverso que eu vejo muito nos dias atuais. A gente tem a internet, tem YouTube, tem Google, tem vários mentores, tem um excesso de informação gigantesco por aí, de forma simples de acessar e barata, comparado com o que era antigamente. Eu vejo muita gente com obesidade mental, né? Que faz muita coisa, estuda muito, mas não põe nada em prática, mesmo que está jogando dinheiro fora, né? E com certeza, você, ao longo da sua carreira, você viu muita gente que estudava muito, mas talvez não aplicasse tanto, e quem estudava um pouco, mais aplicava, se deu muito melhor. Chegou a ver isso alguma vez? E quanto que tu acha que seria mais importante executar, estudar ou estudar muito? Qual seria um equilíbrio que tu acha ideal aí? Isso é real e eu não vou nem trazer um exemplo próximo a mim, não. Exemplo de mim mesma. Tem uma pessoa do mundo corporativo que
assim, é uma das pessoas que eu modelo, sabe? Questão de integridade, questão de inteligência mesmo. Que uma vez eu conversando com eles, eu comentei com ele, né? Eu tô fazendo neurociência, assim que terminar esse MBA, eu já entro na graduação de psicologia. Ele, Paty, outra graduação? Zé, eu vou entrar, tô apaixonada pelo tema. Ele olhou para mim, Paty, para adiar mais 5 anos de fazer mentoria de carreira, é isso? Nossa. Foi um baque ali na hora. Como você precisa estar ao lado de pessoas assim? Sim. Porque a questão da obesidade de informação, ela nem sempre ela tá clara. Nossa, você tem que se atualizar. Então, hoje eu já me percebo, mas nesse dia, por exemplo, eu não estava percebendo. Então, como é bom você ter pessoas ao lado que estão realmente com você, sabe? E aí ele falou assim, Paty, que faculdade nada, Patrícia. A bagagem que você tem, você começa agora. E aí os fazedores é que estão na frente, né? Sempre, ó. Os fazedores sempre estão na frente. Depois pode chegar lá os estudiosos, os fazedores estão na frente. Tem uma frase que eu gosto muito, essa frase é minha, que é faça, né? Faça acontecer. Faça pela sua história e faça por você. Então, faça. Né? Faça. Se é para deixar legado, se é para contar uma história diferente, se é pela sua família, pela sua história, mas faça. E aí eu fiz. Você tem razão. Aí no meu direct tinha umas 3 pessoas, Paty, quando é que você vai conseguir, né, dar mentoria de carreira? E eu estava como CLT, não tinha tempo, né? Não tinha um contrato de exclusividade que eu assinei e também não tinha realmente tempo para dar atenção devida, né? Porque é o futuro da pessoa. Aí eu fui lá no direct e mandei a mensagem para a pessoa. Então, eu tô abrindo a mentoria. É tanto, já fechou. É tanto, fechei. E o gostinho disso aí? Marquei uma reunião Nossa. de 30 minutinhos e aí fechei a mentoria e tenho outras, né, mentorados atualmente. Então, assim, é isso. Às vezes você não precisa... A gente sempre tá projetando o nosso sonho pro futuro, né? Eu sou muito assim também. Quando eu casar... Não, mas quando eu for mãe... Não, quando eu fizer uma viagem para tal lugar, quando? Então, a vida da gente, quando a gente projeta para o futuro, existe uma possibilidade de não acontecer, até porque às vezes a gente muda, né? Os interesses podem mudar. Então, colocar isso para agora. Então, eu tenho uma frase que eu fico me falando muito para mim mesma, repetindo para mim mesma. O que é que eu posso, disso aí, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho agora? E o legal, você tá falando disso, quando eu conheci a Patrícia há um tempo, a gente tá falando de conhecimento, né? A gente foi fazer um curso para aprender novas ferramentas para usar com times, com equipes, e eu conheci a Patrícia lá, e ela tava exatamente nesse momento... Olha, tanto network, né? A gente conhece pessoas em cursos. E você tava nesse momento ali também de, será que faço uma transição de carreira agora ou não? E aí esperou mais um pouco, e esse momento agora chegou, né? Você tá fazendo uma transição de carreira depois de tanto tempo no mercado corporativo, trabalhando para os outros, né? Que é legal também, mas agora você tem o seu negócio. Como é que foi essa transição de carreira, Paty? Porque não é todo mundo que tem essa coragem de fazer. Muita gente quer a segurança, quer a estabilidade, e você se jogar, claro que você sabe do seu potencial, que pode fazer ou não, mas dá aquele friozinho na barriga, né? Muito frio na barriga. Dá muito medo. Muito medo. É um pouco do que eu falei no começo, né, para as mulheres. Teve um dia que eu disse, não, eu quero tudo. Eu quero tudo. E qual a certeza que isso vai dar certo? Não tem. Como não tem certeza, você está também no emprego, você não sabe se vai dar certo, né? Em abril do ano passado, eu estava na empresa, tudo maravilhoso, teve uma reestruturação global, onde mudou todas as posições, mudou tudo. Então, o que eu percebo é que no CLT também, você às vezes faz um planejamento tão claro de carreira que também chega uma reestruturação e muda tudo. Que ele não vai pensar no teu plano de carreira. Tem um plano muito maior. Tem um plano, né, de crescimento muito maior. Então, assim, dá muito medo. Muito medo. Foi uma decisão que eu chamo de decisão ousada. Ousada. Chutou o balde. Mas, Eric, a vida é para quem tem coragem. Sim. Eu nunca vi ninguém ter sucesso, sabe, com medo. Né? E dá medo, se a gente for pensar, não tem certeza de nada. Então, eu namorei 5 anos, quase 6 anos, para decidir casar e ficava adiando. Por quê? Medo. Medo. Tá tão bom assim, né? Deixa. Aí, não, eu quero tudo.
Eu quero viver tudo, eu quero casar, eu quero vestir de noiva, sabe? Eu quero ter lua de mel, quero que minha família toda unida. Então, a gente acredito que esse é um movimento importante de tomar decisão. É tanto que para começar a me apresentar como consultora de inovação em saúde, como mentora de carreira, foi um parto, viu? Porque você é acostumado a ter a chancela de uma grande empresa, eu sou executiva tal, da Johnson & Johnson. Sobrenome, né? A Patrícia de onde? Da Johnson & Johnson. Isso, querendo ou não, a chancela. E depois agora você tem que se apresentar você. Né? Só você que já, claro, já é muita coisa, mas tem aquele medozinho, né? É difícil. Mas antes da gente falar sobre esse lado do seu de mentor, de consultora, eu queria entender como que foi esse desafio que você passou muito tempo numa empresa e foi para outro para ter um desafio novo de implantação de inovação. A gente já falou um pouquinho aqui de inovação, mas quando você chegou lá, qual era o desafio que tinha na tua frente? O que eles te pediram? Patrícia, a gente tem esses problemas aqui, a gente quer de alguma forma inovar. Como é que foi isso? Sabe aquela construção da área do zero, um papel em branco? Eu fui inspirada por um líder super visionário. Espero que todos vocês tenham um dia um líder assim, que te faz olhar para longe. Então, quando você me chamou para fazer o podcast, né, eu vim, porque eu confio em você. Sim. Então, esse líder eu confio. Eles, Paty, tem uma coisa que nós da indústria a gente não atende, a gente não consegue fazer, que é ter uma proposta de valor bastante interessante para o cliente. Ele nos vê, por melhor que seja o produto, o medicamento, eles nos vê com commodity. Eu quero mudar isso. Eu não sei como eu quero fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. Porra, não deu nenhuma direção, nada, né? Cara, que louco. Mas eu sei que o mercado está mudando. De forma geral, a medicação antes vinha da indústria, ia para uma clínica, e a clínica fazia infusão, fazia a aplicação dessa medicação no paciente, e a operadora de saúde pagava. E começou no ano que eu fui contratada com um mega de um desafio. As operadoras começaram a comprar da indústria e mandar para casa do paciente para ele fazer auto-aplicação. Então, tirando a clínica. E aí tem os riscos, né? A casa do paciente, será que a geladeira está regulada para ter essa medicação? Se vai estragar ou não, se vai estragar ou não, vai aplicar direito ou não. Se a aplicação for feita correta, não for feita correta, né? Então, tinha toda essa preocupação. E se quebrar a caneta, se perder a caneta, como é que vai ficar esse paciente? E eram doenças graves, sem cura, né? Então, assim, o paciente não tomar, avança a doença. Tinha um risco grande, né? Tinha um risco muito grande. Então, existia um risco muito grande disso. E aí ele colocou lá no flip chart, é isso que a gente tem, esse é o cenário e tal, e aí o que a gente vai fazer? Falei, tá, legal, mas assim, qual é o plano? Eles, não, vamos fazer o plano. Eu tô te chamando para desenhar o plano. E mais ou menos assim, eu lembro que na primeira convenção de vendas, foi logo depois que eu entrei, aí, Patrícia, apresenta lá a área de inovação. E aí eu apresentei 2 slides. O que é a área de inovação, que era só eu na época, e não faria. Então, eu não sou comercial, eu não sou acesso, eu não gero venda, eu não faço visita a médico, Aí eu coloquei tudo que eu não fazia. E o outro slide era uma página em branco. E esse aqui é o que eu vou descobrir junto com vocês o que é que eu vou fazer. E aí eu fiz mesmo uma sessão de design thinking, né? Então levei toda a diretoria, todas as áreas para uma sala. Nessa sala, a gente começou a construir muito baseado na Apple, né? No conceito da Apple, o porquê estamos aqui, como vamos fazer, o que vamos fazer. E aí, o que é que as áreas... Você acha que a área de inovação deveria fazer o quê? Você como acesso, você como marketing, você... E a gente foi co-construindo uma nova área, uma área de atuação, mas deu muito certo. 3 meses depois... foi contratado mais 2 pares, muitos UX design, então assim, lidar com pessoas que não são da indústria. Então, eu pagava, eles faziam formação, treinamento, depois eu tinha que dizer, bem, agora vocês aprenderam a fazer tudo, aqui não é bem assim. Deixa eu te falar o que é o Interpharma, deixa eu te falar como é regulado a área da saúde, o que é que a gente não pode fazer, até como falar com o cliente. O que falar com o cliente, né? É mandar e-mail, tem que ter aprovação interna de um e-mail, de uma informação. Então, foi assim. E assim, quando a gente fala em inovação... Recebi uma visão.
Ó, quando a gente fala em inovação, principalmente em empresas que já têm uma cultura enraizada, você foi para uma empresa que tem décadas, se não duvidar, é centenária, né? Então, 83 anos. quantos? A Johnson tinha 85 80 anos. e cultura, quando a gente fala de cultura, é o que as pessoas fazem quando não tá vendo, ninguém tá vendo. Então é o que tá enraizado. Quando você vai falar, vai falar de inovação, tem muito diretor, tem muita gente que já baixa a cabeça. Não, quero continuar fazendo do jeito que eu faço, porque sempre foi assim. É seguro. É seguro e tal. Como é que foi as barreiras que tu teve? Tu sentiu essas barreiras de gente que não queria inovar, queria continuar fazendo do jeito que estava, e por outro lado, teve gente que comprou a ideia e deu ideias, foi para cima. Como é que foi isso? Eu só tive gente que não ajudou no começo. Na verdade, Essa questão de cultura, de na querer estar verdade, ninguém confortável, queria né? estar junto, Sim. sabe? Então, assim, eu visitei, aí eu marquei reuniões com diretoria, marcava lá 1 a 1, inovação e acesso, 1 a 1, inovação e marketing. O que ela quer, né? Falava assim, o que ela quer? Tá querendo mostrar serviço. O que ela quer? E assim, então você aí ficava querendo, e as pessoas têm uma facilidade de colocar você em caixinha, né, Eric? Sim. Tipo assim, entendi. Rotular e pronto. Você vai ser tipo marketing. Não é marketing. Marketing cuida do produto, da marca do produto. Não vou cuidar do produto. Eu vou cuidar da necessidade dos clientes, de que dor, que problema, que gap tem lá e o que é que eu posso fazer para o cliente crescer, desenvolver, através de quê? Maior número de médicos atendendo, é um número maior de serviços disponibilizados, é um número maior de pacientes. Quer dizer, tem clínica que quer mais pacientes, tem clínica que a única coisa que não quer é mais pacientes. Quer manter. Ela quer ter um grupo menor e cobrar mais, Sim. né? Então, é entender e customizar soluções, que acaba, como o mercado é um só, acaba que algumas soluções, elas dá para você escalar para vários outros Meio que hospitais e padroniza. clínicas, né? Mas assim, internamente, no começo eu tive apoio do meu chefe e de 3 ou 4 pessoas convencidas pelo meu chefe, e foi muito difícil. Muito difícil. Hoje, vendo essa história um pouco depois de tudo que conseguiu com os resultados, tenho certeza que teve alguém lá atrás que falou, ó, isso aí é invenção, chegou pra ti, caramba, olha o que a gente fez aí, tá bacana, né? Porque trouxe algo novo que deu uma facilidade tanto pra empresa como pro consumidor, né? E isso é bacana de ver, eu vejo isso, a gente ajudou a implantar um escritório de gerenciamento de projetos lá na CFI, onde eu trabalhava, e aí depois eu fui para outra secretaria para implantar, e fui convidado para implantar o mesmo projeto lá, que você ia implantar metodologia e tal. E no começo todo mundo tava assim, meu Deus, mais trabalho. Vão mexer comigo, Vão né? mexer, tem que fazer mais isso aqui. Mas depois as pessoas na CFI lá agradeceram porque evitou retrabalho, perda de trabalho. Cara, muita coisa que foi uma inovação que fez. Né? Então, essa questão, você que teve que ser a visionária para conseguir abrir a visão dos outros, né? Meio que inovação é isso. E aí, como é importante você... Eu tive que conquistar cada área. Sim, é quase um namoro, né? Você vai lá... fazer reuniões só para entender quais as dificuldades. Eu dizia, olha, assim, você tem que ser bem estratégica, né? Eu pegava por exemplo, tem uma área lá que é de compliance, que é tipo de riscos, né? E aí eu fazia reunião com a pessoa de compliance, assim, olha, tem um projeto que um cliente vai resolver isso, o número de pacientes que vão ser impactados e tal. Mas antes de começar a colocar a primeira letra no papel, eu quero conversar com você. Me diz o que precisa ter para que esse projeto já comece seguro. Então, eu fui trazendo aliados. Paty, que legal. Então, vamos marcar uma reunião para a gente construir isso. Porque concorda que se você construir junto comigo, dificilmente você vai reprovar uma coisa que você me ajudou a construir. Claro, você está envolvido, né? Então, esse foi uma estratégia que eu utilizei. E o produto final ficou muito melhor. Né? Já não era mais o projeto da Patrícia, era o projeto da empresa, porque jurídico estava junto, compliance estava junto, marketing estava junto. Então, se eu marcar uma reunião para apresentar, as pessoas não se sentem parte. Então, é trabalho de formiguinha, viu, Eric? Vai lá, fala com a pessoa, fala com outro, para no dia que coloca todo mundo na reunião, porque é como você falou, falando né? a mesma Deu língua, certo, o projeto é nosso. Deu errado, o projeto é dela. Com certeza, com toda Essa inovação. E uma coisa que eu escutava muito, quando eu apresentava um projeto, eu falava assim, Paty, legal, onde você viu isso?
Assim, quais os riscos que pode acontecer? Conta um case de que deu certo isso. Assim, não tem. Putz. Eu estou aqui exatamente para criar coisas que não existiam. Então, sempre vai ser mais desafiador. Com certeza. E que pode dar certo e que pode não dar certo. A gente fala muito, no nosso outro podcast, que é o Business Plan, até troquei ideia contigo sobre isso. Toda vez que a gente fala com um entrevistado, que é um empresário, a gente fala muito de cultura, né? Cultura. Cara, cultura é um negócio tão difícil de mexer e com certeza você estava mexendo na cultura da empresa que estava ali, porque é algo novo, né? Tudo que é novo assusta, vamos mexer daqui. E realmente eu acho que dá para dizer que, se falando em inovação, seja qual for o segmento, saúde ou qualquer outro, tu acha que essa é a maior dificuldade? Não é a criatividade, porque tem pessoas criativas para criar, é a barreira na cultura das pessoas? É a barreira na cultura das pessoas, é o medo de fazer alguma coisa diferente, dos riscos, sabe? Pra você ter ideia, as pessoas tinham medo não só pelo negócio, pelo risco de uma multa, de um risco de alguma coisa, mas é medo pela carreira delas também. Sabe? Então, na indústria é muito regulado, né? Então, um material, para você entender, uma apresentação que eu vou fazer para o cliente, eu não posso fazer aqui no meu computador um PPT e lá apresentar. Eu passo por todas as áreas internas para aprovação. Se tem uma palavra Você que tem tá uma coisinha ali, dúbia, o jurídico, coisa. o que é que a pessoa pode entender, sabe? Caramba. Palavras como contrapartida, não pode usar, sabe? Tem algumas palavras que você... Então, assim, passa por todo mundo, tem um código. Que gera uma burocracia, mas que é Aí importante. vai para o sistema de aprovação, as pessoas aprovam no sistema para ficar. Então, a pessoa dá a chancela que aquele material está aprovado, assim, existe um risco para o negócio, para a empresa, né? E para a sua carreira. Com certeza. Não era atípico uma pessoa ser desligada por uma aprovação de um material que não percebeu. Que passou batido. Então, isso era real. Então, além disso, vem uma pessoa que quer fazer as coisas tudo diferente e outra coisa. Como aprovar? Vamos lá na política, o passo a passo para aprovar esse material. Não tinha. Não existia esse tipo de projeto. Sim. Então, não tinha passo a passo. Tinha que aprovar cada um individualmente. E passar o conceito, o porquê, né? Foi quase uma gestação de um filho ali, né? Para tirar do papel, né? Esse projeto. Exatamente assim. Quando saía, era tipo, eu não tô acreditando. E, Érica, assim, na época da pandemia, acelerou tudo, né? Sim. Então, tipo, projetos que demoravam 6 meses para ser aprovados, que foi quando eu comecei, demorou um projeto de 6 meses. Quando foi na pandemia, eu colocava lá urgência. Por causa da pandemia, urgência, porque assim, eu fiz um projeto, foi de telemedicina, para disponibilizar uma plataforma, porque os médicos começaram a fazer do jeito que dava, por atenção ao paciente, pelo Zoom, pelo Google WhatsApp, Meet. mas a gente sabe que o risco de um WhatsApp vazar... Um LGPD da vida aí, LGPD, né? Que agora surgiu com força. Manda foto. Sim. O paciente manda foto, sem ter cor de confidencialidade, sem ter o aceite, né? Sim. E tudo mais. Então, eu fui atrás de ter uma plataforma que fosse seguro para o médico, porque o WhatsApp tem uma função dele de encaminhar, né? Sim. De tirar o print e mandar, que é um risco gigante. Então, eu fui atrás de uma plataforma que desse mais segurança. E aí, com isso, esse projeto, inclusive, foi o primeiro que fez muito sucesso, que impactou mais de 89 mil médicos que não tinham nenhuma plataforma, e a gente disponibilizou para esses médicos durante um período até eles se adaptarem ao novo, né? Mas um projeto demorava 6 meses para ser aprovado. Quando fosse aprovado, que às vezes eu desistia, em 2 meses eu consegui a aprovação e rodar o projeto pela urgência da pandemia. E a gente está falando de inovação em saúde, você já deu um exemplo de diminuir a jornada do paciente. Esse eu entendi. Qual foi o outro que passou ali que você achou que foi legal ou que você executou ou que não executou, mas que queria criar, que acha que conseguiria inovar na saúde? A saúde tem Você falou da telemedicina agora também, achar uma plataforma bacana, que telemedicina já existe há muito tempo, só não é usada, né? Porque ela não era regulada aqui no Brasil, né? Entendi. Então, uma coisa que é importante também, Eric, quando eu falei de telemedicina, eu não fui atrás de plataformas, não fui escutar pitch, sabe, de startup. Eu fui atrás de um líder de opinião ligado, reconhecido pelo governo, pelo centro de referência, foi o Dr. Chau, que é a pessoa referente de telemedicina no Brasil. Ele é o único professor da USP de São Paulo, né, do HC.
de telemedicina, ele tem disciplina de telemedicina, então eu cheguei e disse assim, doutor Chau, me ajuda a encontrar uma plataforma. A gente vai pagar, mas me ajuda a encontrar uma plataforma dentro de todos os requisitos desses critérios. Então é muito interessante, é muito bom você ir atrás de quem realmente conhece. Porque o tempo, olha a curva que eu ia ter de aprendizado e o risco que eu correria, né, se não fosse com essas pessoas. E tem uma coisa em inovação que é contagiante, as pessoas são felizes. E elas se conectam, sabe? Eu era uma pessoa super inacessível e todo mundo, eu queria muito falar com o Dr. Chau sobre isso. Eu disse assim, nossa, gente, vamos atrás. Paty, ele é inacessível, ele é uma referência aqui, Brasil. O digital ajuda muito nisso, né? Eu fui lá, consegui um telefone através de um amigo, o telefone de outro amigo que cheguei para ele e disse assim, olha, tem um projeto que eu preciso, só vou fazer com você, com a sua aprovação, e que isso vai conectar mais de 20 mil pacientes que estão em casa, sem uso da medicação, avançando a doença, e eu vou conseguir ajudar, nós vamos conseguir ajudar esse paciente. Caramba, e aí ele respondeu. Juntou com propósito. E é isso. Então, as pessoas que trabalham, eu percebi isso, né? Que trabalham com inovação, elas são mais felizes, mais alegres, elas querem fazer junto, não é aquela coisa assim de querer copiar o outro, é aquela coisa, vamos fazer junto? Tô gostando do que você faz, vamos fazer uma parceria, uma coisa diferente, onde a gente pode até impactar mais pessoas de uma forma melhor, né? Então eu percebo muito isso. Bacana. E falando agora dessa sua nova atuação, que é ser mentora de pessoas para acelerar a carreira, né? Eu, na minha opinião, acho que você sempre fez isso de uma forma informal, acho que você ajudava as pessoas de um jeito informal, dando conselhos, conversando. Os times, né? Com o desenvolvimento do time, com os times próprios, mas com pessoas amigas e tal. Tenho certeza que tem amigas suas aí que já pediram conselhos e você ajudou nesse sentido. Quando tu colocou na cabeça, eu vou fazer isso, tu criou uma metodologia tua ou tu modelou uma e deu a tua cara? Como é que foi montar isso para ser mentora de pessoas que querem acelerar suas carreiras? Primeiro, eu olhei para mim lá atrás. Sabe, acho que é o primeiro passo, assim, lá atrás, como eu comecei e como eu não tive suporte nenhum, foi aprendendo na marra e errando e acertando. E eu pensei, nossa, eu já sei um caminho, né? Como eu falei aqui, em 5 anos, se eu começasse do zero na empresa, eu chegaria a diretora. Então, como que eu posso ajudar outras pessoas a acelerarem a carreira e estarem bem? Independente do segmento. Independente do segmento. E estarem bem. Sabe? Bem, feliz com a decisão. Porque as pessoas, às vezes, vão se atropelando, vai sendo promovida e não sabe se é aquilo. E aí chega uma época que tá uma crise existencial. É onde eu queria estar? Eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Então, parar e refletir isso. Além da questão do que eu experienciei e da minha própria trajetória que eu trago durante a mentoria, eu trago muito as minhas formações acadêmicas, né? Então, neurociência, tudo sobre comportamento, né? Muito importante você... Emocional. A questão emocional, todas a energia física, emocional, né? Ver a pessoa... Eu escuto muito a pessoa dizer assim, Paty, mas é uma mentoria de carreira, é uma mentoria profissional ou pessoal? Eu não consigo ver isso, é uma pessoa. Tem que estar tudo muito claro, olha. Isso aqui, aí eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero ter 2 filhos em seguidas. E por que fazer essa pausa? Você já refletiu se a sua empresa vai precisar dessa pausa? Eu tenho amigas que engravidaram e foram promovidas. Quando voltou de licença maternidade, estava grávida de novo. Eu uma vez escutei do grande Marcos Freitas, que é um cara que eu admiro demais, que uma coisa que ele falou que sempre ficou na minha cabeça. A gente sempre vê dos grandes mentores, né, dos gurus, de tudo, a galera falando, você tem que ter equilíbrio na sua vida. No profissional, no pessoal. E o Marcos Freitas falou uma coisa que ficou na minha cabeça, sempre martelo. Não existe equilíbrio. Não existe. Por quê? Tem hora que você tá remando mais forte trabalhando, tem hora que você vai dar mais atenção à sua família. Isso mesmo. Sempre você tá pendendo pro lado, ou seja, desequilibrando não é equilibrando, né? Então, essa galera que vai, tem que ser zen ali com tudo, cara. Parece que você tirou 10 em robô, tudo, né? Não dá. Eric, lembra da roda da vida, né? Sim, uma ferramenta. Então, eu usei demais e usava, nossa, tá aqui. Olha, esse aqui eu tô 7, eu tenho que subir pra 8, esse aqui... Gente, isso não existe. Eu tentei, sabe? Eu tentei muito, assim. Experienciei viver assim. Isso não existe. O que existe é você olhar para... Eu faço isso. Olho para esse ano passado. No ano passado, sabe qual foi a minha meta do ano? Eu quero amar melhor. Amar melhor. Que é uma coisa meio intangível de medir, né? Então, como é que eu vou amar melhor
o meu noivo para que a gente resolva se a gente vai casar, né? Como que a gente vai casar, como é que vai ser a nossa vida, como é que eu vou amar melhor minha filha. E aí, as minhas ações eram voltadas para esse propósito. Coisa que eu não fazia, porque muitos anos da minha vida, minha meta número 1 era o quê? Trabalho. Então, tem que ser intencional. A gente tá falando aqui de conteúdo, né? Ah, a pessoa coloca um conteúdo, tem que ser intencional, tem que ter um porquê aquilo. Não é porque achou bonitinho, vai compartilhar. Tem que ter um porquê. As pessoas, elas se conectam à emoção, né? Então, assim, eu percebi isso. Ah, eu quero na minha carreira, tanto que a minha transição de carreira, ela, embora seja difícil, né? É ousado, é animador, eu tô muito feliz, mas eu não vou dizer pra você, tem dia que eu fico, nossa, gente. Foi que eu fiz, né? Eu tenho certeza disso mesmo, principalmente quando outras empresas começam a fazer propostas, né? Eu digo assim, nossa, meu Deus, não Ali faz. é o capetinho ali do lado do ouvido ali fazendo a proposta, nossa, tá né? me testando, isso é um teste, né? Mas também dá uma tranquilidade, eu acho que no seu caso, Paty, saber que a partir do momento que você quiser voltar, você tenha com certeza as portas abertas em vários locais que vão querer trabalhar com você com toda certeza, né? Difícil é quem não tem, né? É verdade. Mas eu percebo, Eric, que eu acredito que como consultora eu posso impactar um número maior de empresas. Sim. Um número maior de empresas. E na questão de aprendizado, eu posso pegar tanto uma clínica, como trabalhar com um profissional de saúde, como trabalhar com um hospital, como trabalhar, né, com uma clínica de exames, então, análises clínicas. Então, o meu aprendizado é maior. Com 27 anos na indústria farmacêutica, eu quero aprender mais, sabe? Eu acredito que eu vou para uma clínica e converso com a médica, e eu escuto assim, nossa, tem coisa... Olha, detalhe, gente, sabe? Que poderia acontecer, que vai fazer toda a diferença. E são coisas que você só aprende no campo de batalha, não é? Tem livro, curso que te ensine. É estando lá, aprendendo a real, escutando as dores reais de quem tá no dia a dia, né? Isso. Então, assim, Tu poderia dizer que a forma que tu tá dando tua mentoria pra galera que quer acelerar a sua carreira, tu montou de um jeito que tu pensou assim, ó, lá atrás, quando eu comecei, eu queria ter encontrado alguém que me ajudasse desse jeito. É isso. E aí tu montou exatamente desse jeito. Eu montei. Embora ela seja customizada, porque cada um está num momento diferente, eu normalmente pego uma pessoa que está se preparando para um cargo de executivo sênior, né? Então, eu não tenho mais mentorados que estão iniciando a carreira. Posso ajudar, mas eu acredito que quem vai... tá no momento de tomar essa decisão ousada de pagar uma consultoria, porque é um desafio, né? De 15 dias vai mexendo. Então, assim, eu olho para trás e digo assim, eu precisava de alguém naquele momento, sabe? Coisas simples. Eu tenho uma mentorada, na semana passada, que estava numa reunião super importante de preparação de orçamento, já do próximo ano, fazendo os projetos e tudo, e ela foi super desafiada, que o resultado dela não estava muito bom. E ela se desesperou e foi pro banheiro, e eu tava com o celular na mão, ela, Paty, pelo amor de Deus, me ajuda. Como me sair dessa? E a gente bateu um papo de 15 minutinhos por WhatsApp, eu escrevendo e ela escrevendo também, e ela voltou e aí disse, Paty, como fez toda a diferença? Porque não é toda hora que você tá preparada ainda, né? E às vezes você tá, mas não tem a clareza, e uma conversa te passa isso, né? Porque Principalmente para dar segurança de ousar, sabe? Tipo, aumento de salário. Eu escuto hoje mesmo, quarta-feira eu tenho uma mentorada, a gente estava preparando a sessão, eu perguntando como é que ela estava, e ela disse, Paty, eu quero pedir um aumento de salário. Tá, vamos nos preparar para isso. E assim, será que tá um momento, a empresa em reestruturação e com demissão, não sei o que, eu disse assim, nossa, vai dar tudo errado, vai dar ruim. não é o momento, vai dar ruim, vamos nos preparar para isso, porque essa minha mentorada, ela não tá indo nem com clareza se ela quer. Ela vai receber aumento de salário pelo quê? É uma posição que ela quer? Então ainda não tá ainda claro. Então é muito importante ter alguém, né? Eu hoje... Para dar esse norte, né? Pra você ter ideia, quando eu migrei do CLT, né, em dezembro, para vir para a consultoria, estou montando a minha empresa de consultoria e inovação, né, que eu quero escalar, eu quero impactar um número maior de pessoas através da tecnologia. Então, eu estou pilotando de uma forma analógica para depois escalar de forma digital. E você que já participou de vários cursos, treinamentos, acho que já visualizou isso, né? Você pode escalar no digital
tu pode criar o teu produto para esse pessoal que está mais inicial e depois o pessoal vai criar mentoria, aí é outra coisa com high ticket, né? Isso mais ou menos é o que tu tá desenhando. Exatamente. Bacana. E aí o que acontece? Quando eu comecei como autônomo, né, trabalhando como consultor e como mentor, a primeira coisa que eu fiz foi investir numa mentoria para criar minha marca de uma forma única. Então, assim, eu escolhi uma pessoa de marketing que tem todo o know-how no mercado e eu disse assim, eu quero essa pessoa, sabe? Para criar tua identidade visual, teu avatar. Aprender, eu não quero começar do zero, não é minha expertise, eu quero usar o que eu sei fazer melhor, o meu talento, né? Sim. O que eu sei fazer bem. Sim. Trabalhar com saúde, desenvolvimento de projetos de inovação em saúde, para que os clientes se desenvolvam, cresçam, né? E melhore a experiência do paciente, que fique fidelizado a eles, e com mentoria de carreira. É esse o meu negócio. Então, eu não sei fazer assim uma coisa mal feita. Então, eu fui atrás da melhor mentora da minha, né? Do meu conhecimento, e fui atrás dela. E isso tem uma mágica nisso. Eu acho que quando você faz aquele pagamento da mentoria, Putz, você se compromete total, né? Porque aquilo ali é só adulto. Tá? Se sente agora. Tipo assim, mesa que criança não senta. não é. Quem que tá criança ali não que senta. pagou, porque tem muita gente interessada em mentorias, isso eu falo porque eu também vivo um pouco nesse mundo, Sim. que tá interessado em pesquisa e pergunta, aí quer um produto mais barato e tal. Quem tá na mentoria, meu amigo, quem tá no Mastermind é gente que já é grande e quer permanecer ou crescer, ou gente que quer ser grande e quer estar no meio dos grandes, né? É isso que você falou, criança não senta na mesa, não. Criança não senta na mesa. Então, na hora que eu fiz o pagamento, eu mesmo disse assim, nossa, Agora- dava para fazer aquela viagem, né? Né? Dava para fazer minha comemoração do meu aniversário pancadão. Mas é isso. Eu acho que na hora que você toma a decisão de fazer uma consultoria de carreira ou para investir na sua clínica, no seu hospital e contrata alguém, você já se sente um adulto sentando na mesa. Sim, já sente um pouco mais de E sucesso, por que né? perder tempo estudando, treinando, Você não vai ter o tateando, métier, né? né? Não vai ser o teu core, né? Porque você já conhece pessoas que já sabem como tem que fazer, né? Sim. O que precisam fazer. E no meio dessas tuas mentoradas de carreira aí, qual foi a maior insatisfação que tu já ouviu? Porque eu tenho certeza que deve ter várias, né? Ah, eu não sei se eu quero continuar crescendo nessa empresa. Ah, é o salário. Ah, é tempo. O que mais aparece pra ti que tu tenta clarear para o pessoal? Não se sentir reconhecido. Você me pergunta das dores, né? Sim. Não se sentir reconhecido. Então, não saber se posicionar para ter o reconhecimento também, sabe? Mas assim, é não se sentir reconhecido e não ganhar o que gostaria, o que acha que tem valor. E não sabe agir para mudar essa E assim, ó, esse cenário. eu acho isso meio louco, né? Quem conhece aquela pirâmide de Maslow, né? Que fala das necessidades do ser humano. Assim, primeiro vem, claro, vem alimentação, segurança e tal. O reconhecimento tá lá, mas a gente vê cada vez mais. Não sei se depende de gerações, porque eu vejo a geração, não sei, das tuas filhas, da tua idade lá, que é outra cabeça. Já quer entrar sendo reconhecida e tal. É bem diferente da nossa geração, de outra geração que sabe que tem todo um caminho. Então, tu chega a conversar isso com tua filha, de saber, ó, tudo tem um tempo, você tem que construir, porque eu vejo essa geração aí, já mudando o papo aqui, mas claro que você é mentora da sua filha, né? Mas acredita que nessa eu vejo criação... essa geração aí toda acelerada, querendo atalhos, querendo tudo rápido, né? Muito rápido. Eu vivenciei isso. Eu tinha pessoas assim na equipe, na época da Johnson, tinha pessoas novas. Eu sempre gostei de escolher muito bem as peças da equipe, sabe? Eu sempre colocava alguém que, assim, que voava. Com outro mais estratégico, que era mais a questão pensava mais, o outro que era muito analítico, eu sempre colocava. Sempre tem um bem novo, mais experiente, eu sempre gostei muito de montar assim, um quebra-cabeça de uma equipe dos sonhos. Foi bem desafiador, então eu tive sempre uma pessoa mais nova e tal, eu gostava mesmo, assim, do desafio, sabe? Aquelas ideias, assim, que todo mundo... Hã? Mas que faz todo sentido, por que não? Vamos pensar, né? Mas nessa última posição de executiva sênior como gerente de inovação, a equipe era o UX Design, que era a experiência do usuário, e Design Team, que essa galera
toda nova, toda novinha, sabe? Bem jovem mesmo. E A geração TikTok. Total geração TikTok, assim, e assim, muito capacitada, sabe? Pessoal muito capacitado, mas assim, com uma pressa enorme. Pra você ter ideia, eu lembro de uma pessoa que entrou na equipe, né, de digital, que era uma equipe que ficava trabalhando comigo, mas era uma equipe independente. Entrou em digital, aí foi para Ticket, para a empresa Ticket, passou 6 meses lá, não gostou, aí voltou para Novartis com outra posição, de uma outra franquia. Quando eu vi, ela já estava no outro canto, e assim, sabe, e aí, vai ser o que aqui? E tipo assim, não, muito ligado em propósito. Qual o propósito disso aqui? Quem eu estou conectando? Então, muitas pessoas ficavam pelo propósito quando eu falava em vidas impactadas. Eu colocava na minha apresentação, gente, com esse projeto dessa semana nós impactamos 25 mil pacientes. Pô. Nesse projeto, aí eu apresentava, sabe? Chamava o cliente, apresentava, olha, sabe aquele projeto que a gente estava fazendo? É para esse cliente, conta aí o que é que aconteceu. Você está humanizando, não é só um número, né? O cliente não é só um número, né? Aí eles agradeciam muito. Nossa, Paty, obrigada, não sabia que era esse cliente. Pois é, conta aí o que aconteceu, como foi o nosso projeto, como foi, o que é que o paciente diz, aquela opinião daquele paciente, né? Então, essa nova geração é muito ligada a propósito. Você tem ideia, na reestruturação que teve agora no Novartis, muita gente pediu para sair. Por não aguentar o momento emocional de saber como é que vai ser com o futuro. Tipo, não, vou sair dessa, não Caramba. quero. Então, cada vez mais valorizam a questão do ambiente, né? A questão do clima. Que isso há 10, 20 anos atrás ninguém falava. Quero saber graças o salário. A Deus, você tem o quê? Pedir demissão, você ganha bem, não sei o quê. Uma coisa que eu percebo também é que eu acho que isso está rápido demais. Nem deixa acabar o ciclo, porque muitas vezes aconteceu de eu estar numa equipe, eu estar numa empresa, numa unidade de negócios, e não tá um clima legal e depois muda. Eu já tive chefe que eu não queria nunca mais trabalhar com ele, e pensei em sair da empresa do nada, né? Como diz minha filha, do nada. O que acontece? Ele vai para outra unidade, ele sai, ele é desligado, ele vai para outro país, e as coisas acontecem. Então, eu acho que existe uma pressa sem deixar o ciclo inicial mesmo acabar, para você se desenvolver. Por quê? Às vezes eu percebo como se fosse uma fuga, porque desafio na carreira, você tem que passar por aquilo ali para aprender com aquilo, né? Então, quando eu olho a minha trajetória, inclusive na mentoria de carreira, eu ajudo o mentorado a sofrer menos, porque não, isso aí vai acontecer. O caminho das pedras fica tranquilo, tá aí. Muita coisa que a gente se preocupa muito, nem chega a acontecer, né? Isso acontece na carreira também. A gente, ai meu Deus, eu vou ser desligado. Mas por que você acha isso? Não, eu tô percebendo, eu tô sentindo. Aí eu olho o cenário, peraí, o resultado tá bom. O que seu chefe falou? Foi isso. Não, mas eu tô sentindo. Gente, Nossa. Não tá acontecendo. Vem a questão da ansiedade, que é um dos maiores maus agora, né? Mais ainda, moderno, né? E a gente fala em ansiedade na pandemia, cresceu muito esse número, e pós-pandemia ele tá ainda maior. Sim, sim. E a gente falou das dores, maiores dores que teus mentorados já te apresentaram, e quais são as habilidades que recorrentemente tu vê assim, ó, vai ter que desenvolver isso aqui para crescer na carreira? Tem alguma que você olha, cara, praticamente em todos os mentorados, essa habilidade aqui eu tento desenvolver? Em todos tem a questão comportamental, de saber se vestir. Tem gente que nem se atenta para isso, né? Como é que eu quero ser um executivo? Importante. Eu sou muito bom. Eu fazendo um bom trabalho, esse negócio de imagem, isso... Você recebeu aluno um dia desse aqui, né? Sim, já entrevistei a Lu Carvalho. Isso não é importante. Eu sou muito bom e eu vou chegar do meu jeito. Eu sempre fiz isso na minha carreira, né? Eu sempre me vesti de acordo com a posição que eu quero ocupar. Não é que tu tava. Que eu quero ocupar. E falar o que eu queria, quais as habilidades que eu tinha para ocupar aquela outra vaga. Porque quando surge a vaga... Tem sempre alguns nomes, vão lembrar de você. Engraçado isso, porque pode passar meio que ela é snob, se ela tá numa posição tal, mas ela quer ir para uma posição maior, tranquilo. Ela quer uma posição maior, mas ela já se porta como um executivo e tal. Tem gente que pode ver isso como snob, mas você já vê isso como tá se visualizando na frente, tá, né? Visualizando, mas eu não tô falando de parecer snob, eu tô falando assim, como você se veste, como você se comporta, até a sua fala.
né? Você diz assim, eu acho que é melhor fazer isso. É um nível de senioridade. Sim. Minha recomendação é que a partir de agora seja feito isso. Essa é a minha recomendação. É outra pegada. É outra pegada. Então, você se comportar... Eu conheço executivo sênior, pares, que se comportava como estagiário. Não, se vocês acham melhor assim... Não. Cadê a posição, né? Cadê a posição? Porque assim... quando você vai crescendo, o que a empresa espera, o que o cargo espera, é que você tome decisões. Sim. Nem sempre vão ser as mais acertadas, mas você é pago pela questão da confiança, questão da responsabilidade, né? O que vai aumentando de salário, vai aumentando o quê? Responsabilidade. Com certeza. Mais responsabilidade. Ninguém vai ganhar mais só por ganhar, né? Responsabilidade. Então, você tem que se posicionar de acordo com aquele cargo exige, né? Aquela posição exige. E se tu pudesse dar algumas dicas, claro que a dica número 1 é ser sua mentorada, claro. Ser sua mentorada ou mentorado, né? Essa é a dica número 1 para quem quer avançar na carreira e crescer, porque quer ser um executivo. Mas se tivesse ali 1, 2 ou 3 dicas que você pudesse dar, a gente falou agora do vestuário, né? Comportamento e tal. Tem alguma outras que vem junto com o comportamento, a imagem. Junto com o comportamento, a imagem. Tem outra que vem na tua cabeça, dicas que as pessoas poderiam seguir, que isso aqui vai me ajudar a ser mais bem visto pela liderança? Primeiro, tem uma clareza muito grande, tem uma clareza do que você quer. Eu vejo gente, assim, meio que atirando. O chefe diz assim, eu lhe vejo no marketing. A pessoa, você me vê? Interessante, quanto é que ganha no marketing? O que é que faz o marketing? Então, não é uma pessoa que está preparada, né? Então, ter uma clareza do que quer vai facilitar aonde você quer chegar. Então, ter uma clareza, buscar essa clareza é muito importante, porque eu já vi pessoas assim, Paty, eu estou desesperada, assim, surgiu uma vaga de gerente e o meu pá tá como gerente já, querendo mandar em mim tudo, ele ainda não é. Aí eu disse assim, e você quer? Ela disse, não, acho que eu quero, não sei. Você tem que primeiro saber, porque se você não quer, que bom que o seu pá tá possivelmente sendo uma pessoa sem de cara ali, fique aliada dele. Ajude ele. Boa. Ele já pode ser seu chefe. Boa, então clareza, uma dica importantíssima. Clareza, network, a gente falou no começo, né? Acho que a gente pode até recapitular o que a gente falou. Sim. Network é muito importante. Você tem uma visão, não uma visão só dessa posição que você quer, mas ampliar. Eu vejo as pessoas, por exemplo, quando eu saí da indústria farmacêutica, todo mundo, Paty, tu é louca, mulher. Aí as minhas amigas, mulher, chegou me deu assim uma palpitação de você sair da indústria, como assim? Como é que você teve coragem, né? As pessoas, eu olho assim, só existe essa profissão. Eu não sou capaz de fazer olha a quantidade de coisas, né, que nós podemos fazer, que já temos habilidades ou que a gente pode se capacitar para ter. Sim. Né? Então a gente falou mas falando de network, não é só aquele networking bobo de tomar não é que seja bobo, tomar um café junto, almoçar, isso é importante, mas network no próprio trabalho ali, né? Você tá se relacionando bem com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? O network, ele envolve muita coisa, inclusive ter aliados. Você não consegue ser promovido se não tiver aliado. Sim, você vai montando a tua patota do bem, né? Quando você for promovido, todo mundo fica feliz. Sim. Todo mundo, nossa, eu ajudei naquele projeto, sabe? É a questão de ter aliados. E é muito importante você saber quem está no barco com você. E quem isso é difícil, né? De saber, porque tem gente que a gente acha que tá, mas não tá, mas é importante saber quem tá com você. Paty, a gente falou muito aqui de trabalho, da sua nova empreitada como consultora e mentora, mas eu queria saber, fora trabalho, que eu sei que você é workaholic no bom sentido, né? Mas o que mais tu gosta de fazer no tempo livre? Adoro cuidar das minhas orquídeas, sou completamente apaixonada. Virei mãe de planta. Ah, é? Há um tempo atrás eu fui em busca de um equilíbrio, né? A gente está falando do equilíbrio, de Sim. conectar mais com a natureza. Eu sempre tive um pensamento muito acelerado, então eu tinha dificuldade de curtir aquele momento. E aí eu comecei a meditar, que eu faço isso com frequência, e eu li um livro que dizia que é importante você ter contato com a natureza, tipo tirar os sapatos, pisar no chão, e eu comecei a trazer planta para minha casa. E me apaixonei por orquídea, então assim, minhas orquídeas estão lá na minha casa, na minha mesa tem orquídea, na minha sala tem orquídea, então eu sou apaixonada por orquídeas. Por orquídea é fácil ter orquídea ou tem que ter um cuidado extremo?
fácil. É? Tem uma amiga, vou dizer uma coisa engraçada. Que essa minha amiga é muito engraçada. Ela disse assim: eu vi na casa dela e ela é solteira, mora em São Paulo, trabalha muito. E eu disse assim: ai, Carolzinha, eu sou louca para ter orquídea. Mulher, mas deve dar muito trabalho. As mulher, orquídea é igual mulher. Mulher. Aquela mulher que assim, não tem muito valor. Como é isso? Você bota um pouquinho de água 2 vezes por semana e ela fica morta de feliz. Então, ela não precisa de muita água, você não precisa regar ela sempre. Eu compro algumas vitaminas, né, para que ela fique mais bonita por muito tempo. Ela dura muito. Então, aconselho, é melhor do que comprar umas flores que 2, 3 dias já morreram, então, né? aquelas plásticas horríveis. Né? E aí você tem orquídea natural em casa. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é me desconectar. E o que é difícil hoje no mundo de hoje em dia, muito. Né? Que essa porcaria de celular fica na nossa mão o tempo todo, né? Eu não tenho, não me limito muito, né? Tem gente que diz assim, final de semana eu não trabalho. Não, eu faço o que eu tiver que vontade de fazer. Domingo eu tava afim de trabalhar. Eu peguei meu computador e fiz lá as coisas que eu tinha para fazer, já preparei minha semana inteira. Então eu não fico com aquela coisa, tem que relaxar, agora eu tenho que ler um livro. Não, isso para mim é né? Quase uma prisão, né? É uma prisão, eu faço o que eu regra, tiver afim de fazer. Mas, há um tempo atrás, fui diagnosticada pelo psicólogo com burnout, estava realmente com um esgotamento mental, assim, muito pós-pandemia e tudo. E aí o mental, às vezes, é pior que o físico, né? Muito pior. O físico tu resolve ali com... E o físico talvez eu soubesse como resolver. Descansar. E aquilo ali me pegou totalmente de surpresa, porque eu sempre me achei uma pessoa super zen, equilibrada e emocionalmente equilibrada. Mas eu realmente não deu, sabe? Eu fiquei bem emocionalmente bem mexida, com várias mudanças que tinha no trabalho. E aí comecei a ir pra praia. Sempre gostei muito de praia. E na época, meu noivo, a gente comprou uma casa de praia, que a gente chama de Casa em Azul, que era uma inspiração de uma casa que eu tinha visto em Mykonos, quando eu viajei com as minhas filhas, uma casinha branquinha, com as portinhas azuis, cheio de flores. E eu visualizei, como é importante você visualizar os sonhos, né? E aí, quando a gente comprou lá uma casinha de pescador mesmo, eu disse, olha, eu quero que essa casa fique desse jeito. Legal. Então, eu vou para lá. E, lógico, levei minhas orquídeas e elas estão lindas lá, mesmo em casa de praia. Então, é isso. Gosto de viajar, mas depois da pandemia, eu tinha acabado de chegar da Espanha. Não viajei mais, eu tô focada nas coisas, sabe? Nessa minha mais transição intimista. De carreira, no meu casamento ano passado, em estar conectada. Eu ainda me emociono, Eric, deixar e buscar minha filha na escola. Que é uma coisa que, que todo mundo consegue, né? Fazer. Que eu não fazia. Então, quando eu vou deixar minha filha na escola quando eu vou deixar ela desce, às vezes, cara, dou uma segurada, sabe? Assim, nossa, isso como é importante, viu, Paty? Eu, assim, uma das poucas memórias que eu tenho da cabeça... Meu pai foi muito presente, mas uma das poucas que eu tenho hoje, de 4 anos de idade, eu lembro quando ele ia me levar na sala, e vez ou outra ele não só deixava, mas ele ia até a sala e brincava com meus amigos, me escondendo e tal. Isso tá na minha cabeça até hoje. Olha como isso é importante, né? Na cabeça de uma criança, né? E eu acho que por isso que emociona o pai, né? Porque sabe que é importante, né? E assim, como eu viajava muito, então faz muito tempo que eu não tinha clientes aqui no Ceará. Então, em São Paulo, né? Então, viajava a semana inteira. E a minha filha ficava com a minha mãe, com a babá, enfim. E eu ia de transporte, ia como algum motorista e tudo. Então, hoje, deixar e buscar minha filha na escola, marcar um almoço com uma amiga, sabe? E dizer assim, que dia? Eu olhava na agenda, olha, em abril, eu vou passar esses 3 dias em Fortaleza. Vamos ver se dá pra gente. Aí, né? Então, quando eu disse que eu escolhi tudo... É relacionado a isso, a viver mais em casa, né? Com as minhas orquídeas, levar minha filha para a escola, fazer o que eu amo, né? Tô muito apaixonada, assim, tô com algumas consultorias, alguns clientes, né, que eu mantive, novos clientes que vieram e novos que virão, e as minhas mentoradas, e eu escutei uma frase que sabe, são pequenas coisas que me deixam extremamente grata e feliz. Uma mentorada disse assim, Paty, ela não tinha fechado a mentoria ainda. Aí eu dei um conselho lá para ela ia para uma reunião em São Paulo, bem importante, e estava bem nervosa e tal. E eu dei um conselho para ela voltou, mandou um áudio enorme, e no final disse assim, Paty, se um áudio você conseguiu mudar a minha semana de trabalho, o meu chefe me via de um jeito e tá me vendo de outro,
do nada, né? Não é do nada. Eu quero mais. Imagina a mentoria. Eu não quero parar aí, não. Eu quero mais. Então, isso faz ver que faz muito sentido, né? Sim, A nossa algo com vida, o propósito nosso mesmo. legado, Bacana. impactar pessoas. Paty, a gente tá chegando perto do fim aqui do nosso Ah. papo, mas eu sempre gosto de terminar fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, que a Maria Gabriela fazia, né? Ah, Vou falar uma coisa aqui, o que vier na tua cabeça, Tá. tu manda brasa, tá? Tá. Tem, Se não vier nada, fico calada? Fica calada, manda pra próxima. Tá bom. Um hábito, Lê. ler, Leitura. leitura. Tem algum filme ou podcast ou série que tu indicaria? Pode ser de trabalho ou não? Nossa. Documentário, Brené Brown, sei lá. Eu vejo tantos Eu vi filmes. muita gente postando essa minissérie da Brené Brown agora, né? Vale a pena assistir? Vale a pena. É um filme que eu gostei muito. É da indiquei ontem Netflix, pra né? mim, da Brené Netflix. Brown é uma minissériezinha, né? Isso. Tem um documentário, tem uma palestra dela também lá, né? Certo. E tem também o documentário. Eu ontem indiquei para um amigo que estava afim de um filme muito bom, As Nadadoras, amei. Fala de superação, né? Eu vejo muito filme, mas não tô lembrando de nenhum Já aqui. indicou aqui, de boa. Tem alguma frase que tu se identifica ou que te representa? Que vem na cabeça sempre? Faça mais. Faça mais. É os fazedores que a gente pessoas. falou lá, né? Impacte pessoas. Show de bola, Paty. Vamos colocar aqui as redes sociais dela, mas antes a gente tem que falar dos patrocinadores também, que fazem tudo isso acontecer, né? Inclusive, vem presente para você aí também, né? A gente tem a nossa Chante Massoterapia. Você que é uma Amo. executiva, uma mentora, consultora que tem uma vida corrida do dia a dia. Imagina ter um tempinho lá da sua agenda para lá. Massagem relaxante, com velas, desportiva. Dá para também dar aquela emagrecida Nossa. com como é que chama? A Chante Massoterapia lá no Cocó, lá no Duets, viu? Você vai ganhar um voucher aí para ir lá relaxar. Pode fazer tanto a relaxante desportiva sueca, tem a drenagem linfática, o que você quiser. As meninas totalmente profissionais, espaço muito bom também. A gente tem também a Premonte, que é um grupo que já existe há muito tempo, Grupo Montenegro de laticínios, agora eles estão lançando uma linha pet. Não sei se tu tem pet, cachorro, gato. Não tem. Ó, não tem. Eles têm uma linha que eles estão lançando Meu marido agora, tem um cachorro. que é uma linha completa de rações para de cachorros filhote. e gatos, e tem todos os nutrientes que os teus pets precisam. E tem também aqui a nossa Splash produtora, que é esse espaço maravilhoso profissional que você pode vir aqui gravar uma live, um curso, um podcast e sempre profissional e o melhor custo-benefício da cidade, com toda certeza. E vamos colocar as redes sociais da Paty aí, ó. Quem quer seguir a Paty, Patrícia P. Pinheiro, né? Consultora, mentora e palestrante. Há 27 anos conectando estratégia, inovação e saúde para marcas como Johnson & Johnson, Novartis e ali a aplicação da mentoria. Eu recomendo demais. Você quer acelerar sua carreira, Inclusive, ó, vai abri naquele hoje, link. viu? Abriu Tava hoje. com a agenda fechada, abri hoje. Bacana demais. Vê aí, e a gente sabe que aí eu tenho certeza que você só vai crescer e virar referência aqui no nosso Ceará. Queria mandar também um abraço pra galera que a gente fez o curso junto aí, vou até fazer um cortezinho aí. A galera foi a primeira formação de coach, né? Acho que turma 1 do grande Marcos Tito. Um abraço pra você, meu irmão. Tô com a Patrícia aqui, um abraço pra todo mundo que fez. Turma boa que fez aí, que com certeza aprendeu e tá usando essas ferramentas aí com tudo. Paty, queria agradecer demais por ter topado vir bater um papo na boca e leve, sem frescura e sem mimimi, e manda uma mensagem final para todo mundo que tem uma carreira e quer melhorar, tem gente que parou de sonhar, que quer ficar no mesmo lugar, mas manda uma mensagem para esse pessoal que você pode ser cada vez melhor e crescer. Onde que tá agora? Fala aqui mesmo, que a gente vai. Gente, obrigada pelo convite, obrigada a você que ficou aí nos assistindo. Espero que volte para casa, né, ou fique em casa como uma pessoa melhor, que possa usar o que a gente conversou aqui na sua vida. Não deixe nunca de sonhar. Essa semana eu vi um comentário bem feliz na internet, não sei se você viu, Eric, de duas adolescentes universitárias, né, que criticaram uma universitária com 40 anos, dizendo que ela estava, nossa, aquilo ali, eu não manifestei nas redes sociais, mas eu tenho
tanto orgulho dessas pessoas, e 40 anos é super jovem, né? Eu estava na formatura da minha enteada em medicina, e lá nas placas tinha muitos médicos se formando com 70, 80 anos, a foto deles lá. E eu, assim, uma vontade de conhecê-los, sabe? Uma vontade de saber da história deles, porque, gente, a gente não pode desistir dos sonhos, e sonho não tem idade. Pode ser independente da idade. E então, meu recado final é para que as pessoas não deixem de sonhar e que sempre é um momento de recomeçar e que não tenham medo, sabe? Eu acredito muito em Deus, então, assim, eu boto o pé, depois Deus bota o chão e nunca caí. Então, nunca deixem de sonhar e escolham ter tudo. Bom demais, senhoras e senhores, essa foi Patrícia Pinheiro, uma das mulheres que eu escolhi para estar batendo papo no mês de março, com mulheres que inspiram outras mulheres, com certeza. Obrigado demais por topar esse papo. Valeu. Depois a gente vai gravar um outro podcast só sobre neurociência aí, que você tá fazendo aí, eu quero falar. E você que chegou agora aí, ó, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, galera, é de graça e vai me ajudar muito aqui nesse trabalho que a gente tá batendo papo sempre com personalidades daqui do nosso Ceará, seja empresários, consultores, artistas. Ativa o sininho das notificações, tamo junto, que você vai saber de todo o papo na boca que vai rolar. Valeu, até a próxima, galera!